A paz do Senhor para todos os irmãos. Uma alegria muito grande poder estar com os irmãos, mas dessa vez para juntos nós cultuarmos ao Senhor. Eu convido os irmãos para se colocarem em pé, para nós orarmos, para darmos início a esse culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus. Nessa oração vamos orar em favor do pastor Emanuel Júnior, pastor da cidade de Birigui. Ele foi acometido por essa pandemia. Vamos orar para que o Senhor esteja à frente, repreendendo essa enfermidade. Amém? Oremos ao Senhor. Bondoso e maravilhoso Deus, no nome precioso de teu Filho Jesus, nós te agradecemos por estarmos na tua casa, mas dessa vez, para juntos, nós estarmos adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos pelas bênçãos, pelas maravilhas e pedimos que o Senhor continue conosco nessa noite. Que o Senhor possa contemplar cada um dos teus servos que se encontram na tua casa com o propósito, ó Pai querido, de estar adorando a Ti, ó Pai. Que o Senhor possa ir de encontro às necessidades de cada um dos teus servos nessa noite, olhando para aqueles também que estão nos lares, nos acompanhando. Que o Senhor possa visitar os teus servos, que o Senhor, ó Pai querido, possa consolar os corações daquele, ó Pai querido, que tem perdido algum ente querido por causa dessa pandemia. Também apresentamos ao Senhor o teu servo, que foi acometido por essa enfermidade. Pedimos que o Senhor esteja repreendendo para o louvor e a glória do teu nome, ó Pai. Pai querido, pedimos que o Senhor continue à frente nos abençoando. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos na certeza da vitória. Amém. Glórias a Deus. Ainda em pé, irmãos, vamos ler a palavra do Senhor no livro de aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 14, para ficar para a nossa meditação. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nos diz assim a bendita palavra: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos estar cultivando a paz juntamente com todos os irmãos e a santificação, sem a qual nós não vamos ver ao Senhor. Os irmãos podem tomar vossos assentos, nós vamos estar louvando ao Senhor juntamente com o ministério de louvor. Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos adorar ao Senhor com o hino da harpa número 155, Imploramos Teu Poder. Poder renovador.
continuar louvando o nome do Senhor com o hino que traz por título Santo Espírito. E esse Espírito Santo já está em nosso meio, irmão. Antes de chegarmos aqui, esse Espírito já estava aqui. Então louve, o adore, que enquanto louvamos, Deus trabalha ao nosso favor. Amém. Nessa noite, aleluias a esse rei que já está presente aqui, meus irmãos, glórias a Deus. Eu convido a amada igreja neste momento a se colocar em pés, glórias a Deus. O hino que nós iremos exaltar ao nome do Senhor nos fala de um caminho que o Senhor nos abre no meio do deserto. Deserto não é lugar de ter caminho, mas de vez em quando na nossa jornada nós passamos pelos desertos da vida. Passamos pelos desertos da vida. E o que eu acho interessante é que no deserto, o nosso Deus, Ele mostra quem Ele é. Ele sempre está conosco, sempre está conosco. Ele manda uma coluna de fogo à noite, Ele manda uma nuvem de dia, Ele manda o maná pela manhã, Ele não nos deixa, meus amados irmãos. E é por isso que nós vamos louvar e exaltar a esse Deus que está conosco em todos os momentos, até mesmo nos nossos desertos. Aleluia. Te adorarei, te adorarei.
Glórias a Deus. Este é o nosso Deus, amada igreja. Eu não sei, aleluias, aleluia. Eu não sei qual que é o seu deserto. Eu não sei. E eu não posso ajudar. Mas o Deus dos deuses, Ele pode, aleluias. Ele pode resolver aquela causa que talvez o advogado não conseguiu, que o juiz não falou aquilo que você queria. Ele pode. Aquele diagnóstico que o médico deu, o Deus, aleluia, que anda conosco no deserto, esse é o Deus que faz e opera milagres. Talvez você está no seu deserto nessa noite, mas eu quero que você levante sua mão e profetiza para Ele. Você me conhece, você sabe que eu estou no deserto, mas hoje eu vou te apresentar o meu Deus, aleluia. Glórias a Deus. Eu sinto a presença dele aqui, amados irmãos. Eu peço que você cante conosco e erga a sua mão e diga: problema, deserto, hoje você vai conhecer a mão forte do meu Deus, aleluia. Vamos louvar, vamos exaltar a esse Deus maravilhoso, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. O Senhor está entre nós e onde Jesus está, maravilhas acontecem. Aproveitando que os irmãos estão em pé, por gentileza, abram as vossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 5. Daniel 5, versículo 27 apenas, vamos ler este versículo. Glória a Jesus, bendito é o Senhor. Glória a Jesus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: pesado foste na balança e foste achado em falta. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus, glorificando ao Senhor. Antes de entrarmos na mensagem, eu queria apresentar o pedido de oração da irmã Noêmia, que pede oração pelo seu filho Rafael José e por sua nora Dayana. Nós vamos orar e o Senhor vai dar vitória. Também a irmã Elisângela pede oração pelos tios José Luiz, José Carlos, por cura e salvação, pelo Rogério Porto, que passará por cirurgia, pelo Zico, por cura e salvação. Esses pedidos estaremos apresentando em oração ao Senhor logo mais no final do nosso culto. Também queria fazer um comunicado a todos os nossos obreiros aqui da Igreja Sede, que na terça-feira, às 19h30, nós teremos uma reunião, tá certo? Eu convoco os irmãos em nome de Jesus, venham todos. Nós precisamos acertar algumas mudanças já para o mês de novembro, né? O protocolo será alterado para o mês de novembro. Os dias de culto, né, estarão voltando a terça, quinta, ainda dentro das medidas, né, usando máscara, tudo isso que nós estamos fazendo no domingo, nós vamos passar também a ter os cultos de terça e quinta, tá certo? E mais algumas atividades da igreja. Eu preciso resolver algumas questões, então, com os irmãos para nos ajudarem nesta parte. Eu aguardo todos os irmãos, desde cooperador até pastor, tá certo? Todos que são do ministério, venham nos ajudar para a glória do nome do Senhor. Hoje também está conosco o meu sobrinho Mateus, né? A igreja quer saudá-lo com boas-vindas, vamos dizer bem-vindo? Bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Tem mais alguém nos visitando? Mais alguém que não é nosso aqui? Mais alguém? Todos são de casa, né? Glória a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, que aqui chegou nessa noite para adorar ao Senhor. Queridos, nós lemos um versículo tão pequeno, mas um versículo de uma profundidade muito grande. Esse versículo fala de balança, e todos nós temos uma briga com a balança, não temos? Todos nós. As mulheres parece que são mais ainda, não é, Leandro? Tem aquela briga com a balança. Às vezes a gente olha para a balança e fala: não vou nem subir, meu Deus, eu não quero nem saber o resultado que vai dar nessa balança. Porque a gente, né, não quer ter peso a mais, porque a gente sabe que peso a mais traz uma série de
complicações no nosso físico, enfim, parece que balança não é muito amiga nossa. Mas eu quero te informar que a Bíblia diz que Deus é juiz, e como juiz ele tem uma balança, e nessa balança ele pesa as nossas atitudes, ele pesa aquilo que nós fazemos. E aí a balança tem dois pratos, né, irmão? Todos nós somos imperfeitos, ninguém faz só o bem. O próprio apóstolo Paulo disse assim: o bem que eu quero fazer, eu não consigo, miserável homem que sou, mas o mal que não quero, sempre estou cometendo. O que Paulo está querendo dizer? Eu preciso buscar mais a Deus para que na balança do Senhor, as virtudes, né? A bênção, a comunhão, o amor, tudo isso pese mais do que minhas faltas, para que eu não seja achado em falta diante de Deus. Esse texto trata-se de uma leitura muito longa, e por isso eu fiz questão de só ler esse versículo, para nós recordarmos com a igreja e os irmãos que estão em casa acompanhando o culto, de que Belsazar, ele marca um grande banquete, né? Uma festa no palácio, e manda convidar 1000 pessoas, uma festa para 1000 convidados. E a Bíblia nos diz que ele era neto de Nabucodonosor. E nos dias de Nabucodonosor, enfrentou o exército de Israel, entrou em Jerusalém, saqueou Jerusalém, e no templo ele tirou os vasos do templo, os cálices, né? As taças do templo, que serviam para uso do sacerdote no momento de sacrificar ao Senhor, de apresentar as oferendas ao Senhor, e ele colocou tudo no despojo e levou para a Babilônia. Depois então de Nabucodonosor vem Belsazar. E quando Belsazar está no reinado, ele, ao invés de aprender com o erro do seu avô, porque o ditado popular diz assim: é melhor aprender com o erro dos outros, não é verdade? Quando eu vejo que alguém errou, eu devo procurar aquilo, trazer aquilo como uma lição de vida para mim, e dizer assim: bom, eu vou tirar uma lição, não vou por esse caminho, porque meu amigo foi e se deu mal, então eu não vou entrar por esse caminho. Belsazar podia ter lembrado de que o seu avô não soube reconhecer que Deus era o poderoso. Diz os comentaristas que Nabucodonosor conheceu ao Deus de Israel, mas ele não seguiu ao Deus de Israel. Ele apenas conheceu, né, de ouvir falar, e ele prosperou, ele cresceu, aí ele achou que isso era devido a ele mesmo. Quando nós achamos, irmãos, que somos alguma coisa por nós mesmos, miseráveis que somos, porque nós não somos nada. A Bíblia diz que nós somos como a flor que pela manhã nasce, mas à tarde murcha e morre. A nossa vida é passageira. Tudo que nós fazemos nessa vida, tudo que temos, tudo que conquistamos, tudo vem de Deus. E nada é nosso. A gente tem que entender que nós somos mordomos do Senhor. O Senhor empresta para nós emprego, casa para morar, filhos, né? Títulos, tudo isso Deus empresta aqui na terra. Mas chega um dia que Deus fala assim: a sua vida é minha, e eu resolvi recolher hoje, e não tem quem possa mudar isso. Se pudéssemos mudar isso, a gente não veria pessoa tão jovem morrer, não é verdade? Nós não veríamos coisas acontecer assim, mãe que morre tão jovenzinha, deixa os filhos pequenos. A gente diz: meu Deus, por que foi tão jovem? Porque no propósito de Deus chegou o momento. Isso significa que Deus é soberano. Até a nossa vida não pertence a nós, ela pertence a Deus. É Ele que dá e é Ele que tira. Nós somos apenas mordomos do Senhor. Mas o Nabucodonosor, ele sim vai descer o tanto. Ele achou que ele era tudo aquilo que ele achava, né? A última bolacha do pacote, como nós dizemos. E aí ele começou a se exaltar, se engrandecer, e achar que ele estava acima de tudo e de todos. E a Bíblia vai contar para nós que então Deus fez vir sobre Nabucodonosor uma perturbação tão grande que ele passou a conviver com os animais no campo, e ele comia capim igual um bicho. Ficou completamente fora de si, até, está escrito assim, até que ele um dia deu glória a Deus. Dar glória a Deus é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, dizendo: Senhor, eu vim aqui para dizer que o Senhor é Deus,
Eu vim aqui para dizer que eu confio no Senhor. Eu vim aqui para dizer que a minha esperança em Ti não acabou. Eu vim aqui dizer que aquilo que está dando errado, eu acredito que vai dar certo, porque o Senhor tem o controle da minha vida, o controle do mundo todo, tudo está nas Suas mãos. Isso é dar glória a Deus, é dar reconhecimento a Ele toda a glória, Ele é que é o merecedor da glória. Mas o Beltzazar, em vez de ver tudo isso, né, que aconteceu na própria família, ele não tomou isso como lição, ele não aprendeu com o erro do outro, né? Viu acontecer, mas não, comigo não é assim. E ele começou também a entrar por esse caminho, se envaidecer, achar que ele era o dono de tudo, se engrandecer de uma tal maneira, né? E, irmãos, o orgulho é um perigo muito grande, e Satanás usa dessa arma porque foi por causa do orgulho que ele se tornou Satanás. Ele ficou tão orgulhoso de si mesmo, que a Bíblia diz que ele era um querubim ungido, não é assim? Ele brilhava, né? Ele se destacava. Aí de repente ele disse: eu vou fazer o meu trono acima do Todo-Poderoso, eu vou estabelecer lá, ou seja, eu vou ser maior que Deus. E quando ele se orgulhou de si mesmo e se envaideceu e quis ser maior do que Deus, ele caiu de lá e se tornou este ser que ele é. Então ele quer trazer para nós, irmãos, essa vaidade, esse orgulho: eu sou, eu posso, eu faço, isso só deu certo porque fui eu que pus a mão, fosse outro não ia dar certo assim, não ia ser tão bom. Cuidado com isso. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. Quem quer ser honrado, seja primeiro humilde, e assim a honra virá como consequência da sua humildade. E a Bíblia diz, Jesus falando: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas Beltzazar, o grande rei da Babilônia, ao invés de aprender todas essas lições, ele foi então tomando outro caminho. A Babilônia era uma potência muito grande naqueles dias, e ele então achava que ele tinha razão suficiente, né, para ser arrogante do jeito que ele era, né? A palavra é essa, ele foi um rei arrogante. E aí ele resolve fazer uma festa. Ora, os medos e persas estavam ameaçando invadir a Babilônia, mas Beltzazar era tão arrogante que ele dizia: não, aqui não tem perigo, olha as muralhas que nós temos, olha o exército que nós temos. Coitado dos medos e persas, eles não chegam aqui de jeito nenhum, não tem perigo não, aqui não tem perigo. Ô irmão, quantas vezes nós achamos que o inimigo está rodeando, mas não tem perigo, a gente não fecha as brechas, a gente não fecha as portas, vocês estão entendendo? E aí a gente: não, mas não tem perigo, eu sou crente há muitos anos, aqui não, aqui o diabo não faz nada. Se você deixar brecha, se você não vigiar, ele faz sim, porque ele anda ao nosso derredor procurando quem ele possa tragar. E a Bíblia diz que em vez de Beltzazar se preocupar com a possível invasão do inimigo, ele vai fazer festa, ele vai fazer banquete, ele não está nem aí com o que pode acontecer, não está nem preocupado com as consequências que poderão vir. E aí, enquanto ele está fazendo festa e se embriagando, o que o inimigo está fazendo? Desviando o curso do rio, para vir pelo leito do rio e entrar na cidade sem eles perceberem. O inimigo não dorme. Hoje nós falamos isso na escola dominical, né? O inimigo não cochila não, irmão. Ele está o tempo inteiro procurando quem ele possa tragar. Deu brecha, ele vai, tá certo? Que Deus nos ajude a entender isso e não dá espaço para ele. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Beltzazar não fez isso, fez banquete. A Bíblia diz que ele chamou 1000 pessoas, começaram a comer e a beber e a se embriagar. Foi uma balada daquelas, né? Uma festa que eu não sei quantas horas eles já estavam embriagados, mas foram ficando tão embriagados, e a pessoa embriagada ou drogada, geralmente ela sai de si, né? Ela faz coisas que depois no outro dia tem vergonha, né? Fala: não acredito, eu fiz isso. Você fez? Não estou acreditando. Mas está filmado aqui, ó, você fez. Se não tivesse filmado eu não ia nem acreditar. Como é que eu tive coragem de fazer isso? Porque fica fora de si. Beltzazar estava assim, irmãos, e aí, nesse momento, Satanás ele aproveita das fraquezas, né? Aí Satanás coloca no coração do Beltzazar assim: olha, mostra que você pode mais do que todo mundo mesmo. Sabe, nos tesouros do seu avô, tem umas taças, tem uns vasos, tem uns utensílios que o seu avô trouxe do templo de Jerusalém.
Pega aqueles utensílios e beba vinho nele. Irmão, mas ele já não estava bebendo nos utensílios do palácio da Babilônia, que com certeza também eram de prata, também tinha de ouro, eu não sei. Ou seja, não era nem por causa da qualidade do material, não é isso. Ele queria para ostentar, para mostrar, eu posso desafiar quem eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou o rei da Babilônia. Quando nós achamos, vou repetir isso, que podemos fazer o que queremos, nós estamos correndo sério risco. Nossa vida não nos pertence, ela pertence a Deus. E nós precisamos pedir orientação do Senhor para cada passo que nós damos na vida. Belsazar, então, manda os seus empregados. Vão lá, abra o tesouro, pega aqueles vasos, aquelas taças, aqueles copos que vieram lá de Jerusalém, do templo dos hebreus. Traga. E aí os empregados foram fazer, trouxeram, ai que rei, está aqui, o que o senhor quer fazer? Encha de vinho, agora me sirva os nobres, sirva as esposas, sirva as concubinas, todos vão tomar nesse, é nesse aqui que eu quero que vocês tomem, larga esse outro copo que você está tomando, toma nesse daqui que veio de Jerusalém. E começaram todos a tomar, e a Bíblia diz que conforme eles iam tomando, eles iam adorando os deuses da Babilônia e falando palavras de louvores aos deuses da Babilônia. Ah, irmão, a Bíblia diz que Deus é longânimo, a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia diz que Deus é perdoador, a Bíblia diz que Deus é misericordioso, mas a Bíblia também diz que Deus é um fogo consumidor, que Deus é justiça, e nós precisamos lembrar disso. Estamos falando de balança, Deus não é desequilibrado, Deus não é mais uma coisa e menos outra, Deus é na totalidade, o equilíbrio. Deus ama, mas Deus é justo também. Aí quando Deus viu toda aquela provocação, Deus disse, agora é comigo. Agora eu vou aparecer nessa história, eu vou entrar nesse banquete. E a Bíblia diz que só um dedo apareceu lá no alto da parede do salão da festa e começou a escrever Mene, Mene, Tekel, Farsim. Quando Belsazar viu essa frase escrita, ele ficou tão apavorado, a Bíblia diz que ele se empalideceu, fez sinal de silêncio, os músicos pararam de tocar. Quem estava bebendo parou de beber, olhou para o rei pálido, e o rei apontava para a parede e não sabia o que estava acontecendo. Aí ele disse para os seus magos, astrólogos, feiticeiros, todos os que estavam lá, para interpretar, porque ele sabia que aquilo era algo sobrenatural. Ele sabia que não era uma mão humana que escreveu aquilo lá. Quem que ia subir naquela altura? Ele viu o dedo escrevendo. Ele estava embriagado, mas não estava doido, né? Ele viu aquilo, aí chamou os astrólogos, os magos, os feiticeiros, e todos olhavam para aquela escrita e não sabiam o que significava. E disseram, não está escrito a nossa língua, também não está em hebraico, não está em aramaico, nós não conhecemos, não sabemos o que está escrito. Olha, irmãos, neste momento, parece que vai ficar sem explicação, mas Deus não faz nada que não tenha explicação. Deus sempre tem alguém que tem comunhão com Ele, fiel a despeito de qualquer dificuldade, e que Ele revela os seus mistérios. Então diz a Bíblia que a rainha mãe chega para Belsazar e diz assim, quando Nabucodonosor trouxe os escravos de lá de Israel, trouxe um jovem, agora ele já está velho, mas na época ele tinha 16 anos, ele chama Daniel. E no tempo de Nabucodonosor, o espírito dos deuses estava sobre ele. Ele revelava, ele falava coisas assim, ele está vivo. Chama ele deve ter a interpretação disso. Belsazar diz, chama esse velho Daniel. Eu quero saber se ele consegue interpretar. Daniel chega, né? Segundo a Bíblia, o tempo já tinha se passado, né? Porque Nabucodonosor já havia morrido há tempo. E segundo os historiadores, já tinha passado cerca de 70 anos. Então, se tinha passado 70 anos, Daniel tinha 16 quando chegou lá, Daniel tinha no mínimo 86 anos, não é isso?
E Daniel chega, o velho Daniel, todo mundo preocupado, e os astrólogos, e os magos, os mais jovens, dizendo, capaz mesmo, nem nós reunimos aqui, todo mundo tentou interpretar, um tentou ajudar o outro, e ninguém teve a interpretação, esse velho vai interpretar. Irmão, Deus dá a quem Ele quer, Deus não está preocupado com a idade, nem com a posição social, nem com o bairro em que você mora, nem com quantos diplomas você tem. Deus está preocupado em você ter comunhão com Ele, para Ele revelar os seus mistérios a você. E nós estamos precisando muito disso, de estarmos mais ligados com o Senhor, para entender os sinais que Deus está dando no mundo, não é? Muito bem, aí quando Beltsazar fala com Daniel e diz assim, olha, os magos, os astrólogos, ninguém soube interpretar, mas se você interpretar, eu vou mandar colocar a minha capa real sobre você, né? Eu vou mandar colocar o meu cordão de ouro no seu pescoço, e você será o terceiro maior no reino, que primeiro era ele, segundo a rainha, e terceiro seria o Daniel. Irmão, se fosse nos dias de hoje, né? Alguém ia estar dizendo assim, deixa Deus te usar, é de Deus esse negócio de eu ganhar ouro, ganhar capa de rei, é Deus fazendo isso. Daniel olhou e disse assim, fica os teus presentes para o Senhor mesmo, ou para quem o Senhor queira dar. Daniel estava dizendo assim, os dons de Deus não se vendem, não se negociam, as coisas espirituais são espirituais, não tem preço, e eu vou te dar a interpretação, ó rei. E o rei disse, então dê. Aí ele interpreta, né? Mene, mene, tekel, farsim. E o texto que nós lemos, eu peguei só a parte da balança, mas o versículo 26 diz assim, esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Acabou o seu reino. Não parecia loucura? Babilônia acabar assim, do nada? Mas vocês que conhecem a história sabem que naquela mesma noite, Babilônia foi invadida e acabou o reino de Beltsazar naquela noite, porque Deus não brinca, irmão, Deus não nos deixa enganado. E aí quando chega no tekel aqui, fala, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, ou Parsim, né? Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Muito bem, mas voltando para a questão só da balança, eu quero que você, nessa noite, junto comigo, faça uma autoavaliação. Como a palavra de Deus nos convida a examinarmos a nós mesmos. Não é para nós pesarmos ninguém, é para nós pesarmos a nós mesmos, nesta balança de Deus que está posta hoje aqui. Deus está falando comigo e com você. Eu quero te achar da maneira que me agrada. Mas se estiver passando, está errado. Se estiver faltando, está errado. Mas o que Deus vai medir de mim? Deus vai medir as atitudes, irmãos. Deus não está aqui só para cobrar de nós. Você pecou nisso, você pecou naquilo, a balança está só afundando. Não, Deus está dizendo assim, eu quero te ajudar a melhorar esta balança diante de mim. A minha volta está tão perto de acontecer e você precisa se endireitar, porque do jeito que você está não vai subir. Você está entendendo o que Deus está falando conosco? Mas pastor, eu não tenho feito nada de errado, mas também não tenho feito nada de bom. Mas existe isso? Existe. Existe pessoa que fala assim, eu não estou fazendo nada de errado. Não vou nessas festas de orgia aí que a Bíblia está falando, não vou beber, então Deus me livre. Quando muito, uma Coca-Cola gelada, né? Mas essas coisas fortes aí, não, eu obedeço a palavra, não bebo, não fumo, não tenho vício, não tenho idolatria, eu não faço, mas não faz também o que é para fazer. A Bíblia diz, se alguém sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Está vendo como é que nós somos? Nós somos falhos diante de Deus. E Deus põe na balança isso. Você podia estender a mão para esse, não estendeu. Você podia, né, matar a fome daquele de lá, não matou. Você podia cobrir aquele lá na noite fria e não cobriu. Será que nós estamos deixando de fazer o que é para fazer? E se tivermos, na balança de Deus não está legal. Será que nós estamos vindo na igreja simplesmente religiosamente para cumprir um ritual da semana? Se estivermos fazendo assim, na balança de Deus nós vamos ser achados em falta. Será que eu só faço alguma coisa para Deus se for alguma coisa aqui na frente para todo mundo ver? Eu não faço dos bastidores, eu só faço se for para eu estar na frente dos holofotes? Então não estou certo. Eu tenho que me colocar hoje diante de Deus e dizer, Senhor,
eu mesmo me colocando na sua balança, eu mesmo estou lembrando aqui que eu estou falho, está faltando alguma coisa para mim. E isso não é vergonha você dizer hoje para o Senhor que está faltando alguma coisa. Porque se você disser para o Senhor de coração, aquilo que falta, Senhor, eu peço que o Senhor complete na minha vida. Aquilo que está errado em mim, Senhor, eu peço que o Senhor me perdoe, me purifique, me ajude, porque eu quero estar na medida e no peso certo que o Senhor deseja. Nem sobrando e nem faltando. Eu quero estar do jeito que te agrada. E isso é possível se nós buscarmos do Senhor. Isso é possível. Nós vivemos uma vida de integridade, de pureza, de santidade, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Então, quando Daniel mostra o que significava aquela frase, Daniel prova mais uma vez que o tempo passou, mas a fidelidade dele não acabou. Daniel mostra para todos aqueles que estão lá, ó, mudou até o rei, e eu estou aqui escravizado desde os meus 16 anos, mas eu continuo acreditando no Deus de Israel, aquele que não muda, aquele que não perde batalha, aquele que revela o secreto, o escondido aos seus fiéis. Irmãos, o próprio Senhor Jesus disse assim: se o Filho do Homem demorar a vir, achará fé na terra? O que o Senhor está querendo de nós nesses últimos tempos é fé, irmãos. É fé de que tudo vai dar certo, porque Deus está no controle. Deus não perdeu o controle de nada. Mas pastor, está morrendo gente, pastor, tem gente desempregada, pastor, tem crise. Tem. Vocês têm ido ao supermercado esses dias? Eu acredito que sim. Vocês devem estar assustados, não tá? Porque eu, cada vez que entro, levo um susto. Cada vez que eu falo, mas não é possível, já subiu de novo isso aqui, já subiu. Se você vai à farmácia, né? Mas já subiu, está vindo reajuste direto. Qualquer lugar a gente está vendo reajuste, os preços subindo, faltando matéria-prima para muitas fábricas. Nós sabemos disso. Tudo isso é cumprimento das Escrituras, mas o que o Senhor quer de mim e de você é que nós continuemos a acreditar nele. Quem hoje já está precisando, irmão, ir no campo, por exemplo, daqui dos de nós, e pegar cavacos para fazer um foguinho em casa e fazer a última refeição e esperar a morte. Eu não estou e nem você, eu sei disso, mas Israel, o povo de Deus, passou por isso. Chegou num ponto que eles diziam assim, vocês sabem da história, aquela mulher viúva disse assim: eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, vamos comer e vamos morrer. Isso quer dizer, vamos esperar a morte, porque agora chegou a última medida. Eu cheguei no fundo da minha vasilha aqui e só tenho para um bolo. E aí o profeta diz assim: então vai, mulher, faze primeiro um bolo para mim e depois faz para você e para o seu filho. E há de ser que a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Você está entendendo o segredo da vitória? O segredo da vitória é nós estarmos de acordo com a balança de Deus. Se nós estivermos, não vai faltar farinha e não vai faltar azeite. Isso significa, não vai faltar provisão, não vai faltar aquilo que nós precisamos para sobreviver. Porque se você está achando difícil hoje, meu irmão, minha irmã, eu tenho uma notícia para te dar: vai ficar pior. Pastor, não fala isso. Eu vim aqui para o senhor profetizar que eu vou comprar um carro. Amém, irmão, pode comprar, se você tem dinheiro. Eu não estou contra, não. Eu só estou dizendo que pelas Escrituras, quanto mais nós vamos aproximando do dia da vinda de Jesus, mais a coisa vai apertando para a igreja. Mais a coisa vai apertando. O mundo vai odiar cada vez mais a igreja. O próprio Jesus falou: se fazem isso ao lenho verde, que era ele, muito mais fará a vós. Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vós mesmos e pelos vossos filhos. Jesus estava dizendo: vão vir dias que vocês vão chorar, porque o mundo não vai suportar a presença da igreja. E nós já estamos quase vivendo esses dias, não é verdade? Parece que tudo é a igreja que está em destaque, né? Tudo que a igreja faz, o mundo quer apontar para a igreja. Mas entenda isso em nome de Jesus. A palavra de Deus hoje para mim e para você é essa: pesado foste na balança. E eu não vou dizer o resto, porque o resto é só Deus que pode dizer. Deus pode dizer para mim e para você: pesado foste na balança e achado fiel. Glória a Deus, né? Aí todo mundo gosta, eu também gosto. E Deus pode dizer como disse lá:
pesado foste na balança e foste achado em falta. Que Deus nos ajude a não sermos achados em falta pelo Senhor, mas achados como servos dignos de entrarmos na cidade eterna quando Jesus voltar. Amém, igreja? O Ministério de Louvor estará entoando o último cântico e em seguida nós estaremos então orando, agradecendo a Deus pelo culto. Glórias a Deus. Se coloque em pé mais uma vez, igreja. Vamos louvar o nome do Senhor, invocar o nome dEle, para que acenda novamente a chama do primeiro amor no nosso coração. E mesmo nós sendo falhos, pecadores, faltosos diante do Senhor, essa noite vamos cantar Hosana, Hosana, o noivo vem. Ele está às portas, igreja, adore a Ele, abre o seu coração mais uma vez, porque Ele está aqui. Aleluia. Encontrar, brilha a tua glória.
que você possa estar dizendo: ora vem, Senhor Jesus, venha mesmo, nós estamos te esperando. Queridos irmãos, nós vamos agora orar, agradecendo a Deus por esse período tão rápido, né, que ficamos aqui reunidos e congregados, tá certo? Quantos mais necessitam das orações da igreja? Eu e a minha casa, oremos uns pelos outros. Amado Pai Celestial, queremos te render graças, porque o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez, Senhor, para que pudéssemos te adorar, te exaltar, te engrandecer, e também suplicar de ti, ó Deus, a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, o teu socorro, a tua intervenção na nossa vida e na nossa história. Pai Celestial, que estes hinos cantados, a oração feita no início, também, Senhor, a pregação da palavra, que tudo isso tenha chegado, Senhor, diante de ti, como o nosso sacrifício de louvor, que é o culto racional, e que essa palavra fique no nosso coração, Senhor, que todos nós possamos sair daqui lembrando que um dia vamos prestar contas ao Senhor das nossas atitudes, das nossas escolhas, daquilo que fazemos, seja bom ou ruim, daremos conta ao Senhor. Que o Senhor nos avive e nos faça chegar mais perto de ti, procurando, ó Deus, a santidade, para que assim no dia da tua vinda possamos subir. Ó Deus eterno, abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos que manifestaram pedidos de oração, e aqueles que estão nos lares também agora, pedindo o socorro do Senhor. Entra com providência, com resposta de oração, para a glória do teu nome. Despede-nos em paz, sê conosco durante esta semana, é o que nós te rogamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. Amém.